Olá jovens, professor Fábio Cordeiro falando. A aula de hoje é sobre fisiologia renal. Nós vamos estudar aqui sobre os rins, sobre sua morfologia, sobre a formação da urina, sobre aspectos aqui importantes dos néfrons, da filtração, da reabsorção, etc. E também falar dos rins aqui, sobre outras funções que ele desempenha, por exemplo, sobre a regulação da pressão sanguínea e também do equilíbrio ácido-básico do nosso corpo, que é feito pelo rim. Em outro vídeo eu vou falar de aspectos aqui das análises clínicas, os fatores que a gente usa como marcadores aqui da suficiência ou insuficiência renal. Muito bem. Dando início então, para que serve o rim? Primeira coisa, regulação do balanço hídrico, de o quanto de água vai ter no nosso corpo. O rim ele faz isso. Balanço eletrolítico dos cátions e ânions, ou seja, dos íons que nosso corpo tem. Do volume e osmolaridade corporal, também aqui relacionado com osmose, já a gente vai falar sobre isso aqui, e do equilíbrio ácido básico. Também o rim ele contribui efetivamente para o equilíbrio ácido básico do nosso corpo, fazendo com que nossa urina seja mais ácida ou mais básica, a depender da necessidade. Em outras palavras, ele contribui para a homeostase do corpo. Homeostase quer dizer o balanço funcional equilibrado, de forma que todo o corpo funcione da melhor maneira possível. Outro ponto que serve o rim, remoção e excreção de produtos metabólicos endógenos, que são feitos no próprio corpo, por exemplo, a ureia. Ureia, ele é usado aqui, tem um ciclo da ureia, que é lá feito no fígado, e ele é usado para a excreção de metabólitos nitrogenados. Então, essa é uma das funções do rim também, remoção e excreção de produtos feitos do nosso corpo. Remove também e excreta substâncias que não são feitas no nosso corpo, são substâncias exógenas, por exemplo, drogas que uma pessoa pode tomar. Gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros substratos que não são carboidratos. Então, o rim também faz gliconeogênese. Secreção de hormônios, por exemplo, a renina, nós vamos falar dela. A eritropoetina, que é responsável por formação de células vermelhas. E a dihidroxivitamina D. Muito bem. Anatomia básica aqui do rim, então nós temos aqui o rim, ele fica mais ou menos nessa parte do corpo, né? Ele tem glândulas, que são as glândulas suprarrenais, ele tem ureteres aqui, onde a urina ela é canalizada por esses tubos até chegar na nossa bexiga. Bom, então o rim tem essa forma. Ele é irrigado aqui por artérias e veias. Artérias são aqueles vasos que saem com o sangue do coração, enquanto as veias levam o sangue até o coração. E ele tem essa medula aqui, onde fica os nossos néfrons, que são as unidades filtradoras que efetivamente filtram o sangue e eliminam a urina. A urina nada mais é do que o sangue que foi filtrado, retirado aqueles componentes que não mais fazem sentido para o corpo e vão ser excretados por meio da urina. Outro ponto aqui importante, olhando aqui mais de perto, numa figurinha melhor, nós vamos ficar indo e vindo em algumas figuras para fazer com que esse conhecimento ele seja sedimentado da melhor forma possível. Então eu posso repetir às vezes uma informação através de outra figura para que a gente faça com que essa aula ela seja mais dinâmica e mais produtiva. Bom, então, olhando aqui, ó, os rins, eles recebem irrigação de sangue. Então, ele vai filtrar esse sangue. E esse sangue vai sair da aorta. A aorta é uma artéria muito importante no nosso corpo que sai com o sangue do coração. E chegando até os rins, onde vai haver uma filtragem desse sangue. Então, também o rim, ele tem a veia cava, posterior aqui conectada a ele. Você vai ter a artéria, né, e veia renal que vão conectá-los. Aqui os ureteres, né, a bexiga e a uretra. Bom, olhando mais de perto aqui, nosso querido rim. Então aqui está o ureter, né, de novo. Aqui nós temos essa medula renal, aqui o córtex renal, aqui a medula renal. Olhando mais de perto a medula renal, nós vamos ter os néfrons. Os néfrons se dividem também em néfron cortical, que ficam mais perto do córtex, e os néfrons justamedular, que ficam um pouco mais abaixo. Olhando mais de perto ainda, aqui o néfron, nós vemos que o néfron ele tem partes muito importantes,
onde ele é irrigado por a arteríola. A arteríola seria aqui a aorta que vai chegando até o rim e ela vai se ramificando em pontos muito mais finos, obviamente, e aí ela vai irrigar cada néfron desse aqui, certo? Vai irrigá-lo com o sangue. Então aqui nós temos a arteríola e ela se divide em dois ramos. Ela entra, então ela tem a parte aferente, faz um enovelamento ali, que nós chamamos de glomérulo, tá? E ela sai, que é uma arteríola que a gente chama de eferente do glomérulo. Então, de novo, a arteríola entra, faz um enovelamento e sai. E aqui nós temos uma cápsula que envolve esse novelo de arteríolas, que é chamado de cápsula de Bowman. E aqui um tubo, e esse tubo aqui é chamado de túbulo proximal. E aqui, claro, obviamente, nós vamos ter os capilares, que são chamados de capilares peritubulares, onde eles irrigam esses tubos aqui do néfron. Depois do túbulo proximal, nós vamos ter uma alça chamada de alça de Henle. E toda essa alça aqui também ela é irrigada por capilares peritubulares. Tá? Essa aula de Henle, ela se divide num ramo que a gente chama de ramo descendente, o ramo que desce, e o ramo ascendente. E aqui nós temos uma porção mais fina desse ramo ascendente, aqui uma porção mais calibrosa do ramo ascendente. Terminou a alça de Henle, nós temos agora o que é chamado de um túbulo distal. Túbulo distal, então túbulo proximal, próximo aqui da cápsula de Bowman, e depois um túbulo distal, que não fica longe também da cápsula de Bowman e é importante que ele fique aqui. E depois do túbulo distal, nós vamos ter o ducto coletor, que é o que vai coletar a urina efetivamente e mandar para o ureter. Muito bem. Agora, olhando aqui novamente, o que nós vamos fazer aqui é estudar basicamente isso aqui. Ó. Isso aqui, ele está colocado de uma forma extremamente resumida e depois nós vamos aprofundando, entrando melhor, explorando esse tema com mais profundidade. Então, de novo, olhando aqui de novo um néfron, tá? Nós temos no nosso corpo mais ou menos 1 milhão de néfrons em cada rim, e esses néfrons são as unidades que vão fazer essa filtragem. Tá? Então, o sangue chegou aqui com alta pressão no glomérulo, e aqui no túbulo distal, nós vamos ter essas setinhas aqui, ó, desses compostos entrando ou saindo aqui. Veja bem. Quando nós temos uma seta vermelha, isso quer dizer que nós temos um transporte ativo. O que é um transporte ativo? Transporte ativo é aquele que é feito contra um gradiente de concentração e que gasta-se energia. Contra a gradiente de concentração quer dizer que ele está partindo de um ponto de um ponto menos concentrado e indo para um mais concentrado, contra o gradiente de concentração. E a setinha aqui mais clara é o transporte passivo, onde ele está indo a favor do gradiente de concentração. A favor do gradiente de concentração significa que ele está partindo de um ponto mais concentrado e indo para um menos concentrado. Então, essas são as distinções entre transporte ativo e passivo. Nós vamos ver melhor também lá na frente. E aqui no túbulo proximal, nós vemos que nós temos alguns componentes que estão entrando ou saindo aqui desse túbulo. Por exemplo, potássio, água, nutrientes, sal, aqui o bicarbonato, ou podem estar entrando também. Tá? Então, nós vamos ver com detalhes isso aqui. Esses nutrientes que entram, por exemplo, se entra a glicose aqui, então o sangue está vindo com uma grande pressão, passa pelo glomérulo e joga glicose aqui. Só que essa glicose, ela é útil para o nosso corpo, ela não pode ser jogada fora na urina. Ou aminoácidos também. E aí nós vamos retirar essa glicose. Essa glicose volta para o nosso sangue. Tá? Bom, seguindo aqui, nós temos o ramo descendente da alça de Henle, que ela vai ser responsável efetivamente por uma grande reabsorção de água. Tá? Então a água ela vai sair aqui por transporte passivo. Tá? Vai sair de um ponto de ela vai acompanhar o fluxo aqui por osmose, tá? Que isso aqui vai ser um ponto que nós vamos ver muito bem depois. Depois nós temos aqui um segmento delgado, né, do alça de Henle, onde você vai ter principalmente a extração de sais aqui, ó, NaCl, cloreto de sódio. E aqui não vamos ter uma perda significativa de água,
tá? Isso aqui tem a ver com a formação da urina, depois ainda mais sal sendo tirado, né? Aqui por transporte passivo e aqui por transporte ativo. Já no túbulo distal, também nós temos a retirada de mais sal, de água e de bicarbonato também. E aqui o ducto coletor, onde você tem a retirada de ureia e também de água. E aí nós vamos ter a formação da urina. Nós vamos ver em detalhes esses pontos aqui que nos interessam bastante. Nós temos alguns mecanismos renais de manipulação do plasma que são muito importantes. Uma delas é a filtração glomerular, ou seja, a arteríola aferente, o sangue chega, vem lá da aorta, desce aqui com bastante pressão e nós temos a filtração glomerular. Então, esse sangue ele passa daqui e vem para cá. A diferença entre o filtrado glomerular e o sangue é que no filtrado glomerular nós não temos hemácias, que são as células vermelhas do sangue, e não temos proteínas também. As proteínas elas não vêm para o filtrado glomerular, elas se mantêm aqui no sangue. Depois nós vamos ter uma reabsorção tubular, ou seja, eu falei para vocês que alguns componentes são importantes para o nosso corpo e eles vêm para cá, para o filtrado glomerular, só que eles precisam ser reabsorvidos. Um exemplo é a glicose. E também depois nós temos secreção tubular, ou seja, algumas coisas que estão aqui voltam para, ou não que voltem, né? Não que eles saíram e voltaram, mas eles são secretados aqui no filtrado, ok? E por fim nós temos a excreção. A excreção já é a urina propriamente dita. Então nós temos aqui a arteríola, o glomérulo, os capilares glomerulares, né? A arteríola eferente e aqui os capilares peritubulares. Capilares peritubulares que, como eu já mostrei aqui para vocês, tá? São esses indivíduos aqui que irrigam o néfron, tá? Porque são muito importantes para a troca de componentes com o filtrado e o néfron. Bom, olhando mais de perto, filtração aqui, olha, nós temos o túbulo excretor, coleta o filtrado do sangue, a água e o soluto são forçados pela pressão sanguínea a atravessar essa membrana, seletivamente permeável de um grupo de capilares para dentro do túbulo excretor. O sangue chega com pressão, vem para cá, arteríola aferente, e aqui, depois que é filtrado, sai pela arteríola eferente. Bom, o filtrado está aqui, né? E aí nós vamos ter o processo de reabsorção. O epitélio de transporte recupera as substâncias valiosas do filtrado e as retorna para o líquido corporal. Depois nós vamos ter a secreção, né? Outras substâncias como toxinas e íons em excesso são extraídas dos líquidos corporais e adicionadas de volta, né, ao conteúdo do túbulo excretor. E aqui a excreção que vai ser urina, ok? Muito bem. Aqui o mesmo, né, só visto com outra figurinha. Então, de novo, arteríola aferente, o filtrado vem. Aqui nós temos a reabsorção, aqui nós temos secreção, né, setinha verde, reabsorção, coisas que voltam para o nosso sangue, que são valiosas, e a secreção de coisas que precisam ser mandadas embora, tá? E aqui nosso ducto coletor. Muito bem. Olhando ainda mais de perto aqui, nós temos a filtração glomerular, né? Aqui o glomérulo, muito bem. E o glomérulo aqui nós temos glicoproteínas negativamente carregadas, que vão repelir proteínas plasmáticas. Então isso é fundamental para que proteínas do plasma não venham para o filtrado glomerular. Porque nós temos no glomérulo, nós temos glicoproteínas negativamente carregadas e as proteínas do plasma também são negativamente carregadas, negativo, se repelem e esse é um dos processos que impede, claro, não é tão simples assim, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é muito mais complexo do que parece, né? Há muito mais complexidade nesse tema do que faz parecer essa van aula e nós teríamos muito mais coisas para falar, mas o nível da aula não permite isso, né? Não é nosso objetivo. Muito bem, aqui um glomérulo olhando de perto, né? Por uma microscopia eletrônica de varredura. Então nós temos os vasos sanguíneos de um rim humano, né? Que estão muito compactados, veja bem, nas figurinhas parece que é tudo em ordem, tudo bonitinho, tudo ordenadinho, mas não é essa bagunça, essa cornucópia aqui de veias e arteríolas e enfim tudo mais, glomérulos, todo mundo junto e misturado. E eles ficam compactados, as arteríolas capilares peritubulares, né, de cor rosada, então nós temos os capilares peritubulares e os glomérulos
estão representados aqui em amarelo, tá? Muito bem, olha só. Só mostrando de novo os capilares peritubulares. A coisa não é assim tão bonitinha como faz tentar parecer os esquemas, né? Tá mais para isso aqui. Veja bem. E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Quando nós estamos falando da cápsula de Bowman, o que é a cápsula de Bowman? Afinal, cápsula de Bowman é isso aqui, ó, tá? Essa cápsulazinha aqui que envolve o glomérulo. Então, lá na cápsula de Bowman, nós temos 180 litros de líquido que são filtradas ali por dia, tá? E nós temos uma osmolaridade ali naquele líquido, tá? Isso aqui é bastante importante, já eu vou falar melhor sobre isso aqui, essa osmolaridade. Então, 180 litros por dia. Então, é como se nosso sangue, ele passasse por ali, ele fosse filtrado, todo o nosso sangue do corpo, pelo menos 60 vezes, tá? Ao dia. Então, o final do nosso tubo proximal, ok? Nós temos 54 litros por dia. No final da alça de Henle, 18 litros por dia, tá? O que passa por lá. E no final do ducto coletor, que é a urina mesmo, nós vamos ter 1,5 litro por dia, que é mais ou menos o que a gente urina. Então, isso quer dizer que da quantidade imensa que é captada aqui, tá? Ela é reabsorvida. Então, isso que nós temos que ter em mente. Nós temos uma captação de filtrado muito grande, só que depois ela vai ser coletada e só vai sobrar aqui no ducto de coleta, a urina, mais ou menos 1,5 litro. Tá? Então, nós vamos reabsorver um monte de coisa que passou por ali pelo filtrado. E agora nós vamos estudar com algum detalhe o processo de filtração, a reabsorção e a excreção propriamente dita. Olhando para a nossa filtração glomerular, nós temos aqui o seguinte: o plasma é filtrado pelo glomérulo, formando esse filtrado glomerular. É a primeira filtração. Tá? Então a arteríola chega ali com o sangue em pressão e vai ter esse primeiro filtrado. O filtrado glomerular é o conteúdo plasmático, só que sem proteínas e sem as hemácias, que são as células do sangue. 20% do plasma é filtrado pelo glomérulo por vez. Então, olha só que legal isso aqui. É muito plasma. 180 litros por dia é filtrado. Muitas substâncias filtradas podem ser reabsorvidas, podem e serão reabsorvidas pelos túbulos. Muitas substâncias não filtradas completamente podem ser secretadas. Então, algumas que não foram filtradas serão secretadas depois. E as células tubulares podem secretar elas próprias substâncias. Tá? Então, o processo que nós temos que ter em mente é que nós temos o filtrado, e nós temos a reabsorção e nós temos também a secreção. E depois o final é a excreção. Veja bem, aqui um vídeo curto para a gente entender um pouquinho desse processo, tá? Glomerular filtration. Kidneys are being shaped off. Então, nós temos aqui, né, nossos queridos rins. Aqui em cima nós temos as glândulas suprarrenais, né, o chapéuzinho ali em cima do rim. E ali nós temos o sangue fluindo, em vermelho o sangue arterial, em azul o sangue venal, que vai subir de volta para o coração. Então aqui nós temos o córtex renal, a medula renal. Tá? Muito bem. Olhando mais de perto ali, o nosso néfron, certo? Então o sangue ele vai chegar ali pelas arteríolas e vai irrigar esse néfron, que é essa bola em novelo ali de arteríolas, tá? Então, e aqui nós temos a cápsula de Bowman envolvendo esse novelo de arteríolas. O sangue chegou com pressão, né? E ele vai sair, vai ter o filtrado glomerular, que vai ser captado ali pelo nosso querido cápsula de Bowman. E vai mandar adiante ali no processo do rim, tá? Então, nós, entre a cápsula de Bowman, deixa eu só sair aqui rapidinho, beleza. Então, essa filtragem, ela é muito importante, né? Que é esse filtrado glomerular, que é o primeiro contato que o rim tem com o sangue. Então, é mandado ali, com exceção das hemácias, né, e de proteínas,
é mandado ali um grande volume que é o filtrado glomerular. Agora, antes de mais nada, a gente precisa entender alguns aspectos aqui, uma recapitulação da osmose, por exemplo. O que é osmose? Nós vamos precisar desse conhecimento aqui para entender esses processos. Primeira coisa, osmose é quando você tem o seguinte, você tem o fluxo de água, essa água ela está fluindo de um componente aqui menos concentrado de soluto para um com maior concentração de soluto. Aqui nós temos uma divisão que é uma membrana seletivamente permeável, ou seja, só vai passar água por essa membrana. Então, nós temos água dos dois lados, só que o que difere esse compartimento desse é que aqui nós temos muito sal, muito sal dissolvido e aqui pouco sal dissolvido. E a água ela tende a ir da parte menos concentrada de sal para a mais concentrada de sal. É o fluxo de água da parte menos concentrada para a mais concentrada. Bom, isso quer dizer que a concentração de água livre, o lado hiperosmótico aqui, nós temos a concentração de água mais baixa. Tá? Enquanto do lado hipoosmótico, a concentração de água é mais alta. Então a água tende a ir da onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Ou seja, onde tem mais soluto, quer dizer que eu tenho menos água. Tá? E aqui ela faz esse fluxo. Para a gente entender bem isso, é quando você joga sal na salada e a água da planta ali, ela sai da sua célula e vai em direção ao sal. Então ela está saindo de um ponto onde tem mais água relativamente ao soluto e ela está indo ao encontro do sal, certo? Então seria isso. Olhando outra figura, dizendo a mesma coisa, nós temos aqui, ó, veja, uma membrana semipermeável que está dividindo aqui, ó. Então, se você colocar uma hemácia, uma célula do sangue, numa solução que a gente chama de isotônica, isso quer dizer que dentro da célula e fora dela, você vai ter as mesmas concentrações aqui de solutos. Então, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Não muda, ok? Aqui, nesse caso, na parte 2, nós estamos falando de uma solução hipertônica. Hipertônica quer dizer que tem muito mais soluto fora do que dentro da célula. O que vai acontecer? A água ela vai em direção aonde tem mais soluto. Ela é atraída pelo sal. Então, a célula ela vai murchar. Já ao contrário, quando nós temos uma solução hipotônica quer dizer que tem muito menos soluto fora do que dentro, quer dizer então que a água, de novo, ela tende a ir para onde tem maior concentração de soluto. Então, essa célula ela vai inchar e eventualmente explodir, tá? Olha só, alguns mecanismos de transporte transmembrana de soluto. Veja, nós temos uma difusão simples. Por exemplo, se você tem muito mais substância A desse lado do que desse, ela vai se difundir. Então, lembre-se, quando você abre um frasco de perfume, por exemplo, ele tende a ir de onde ele está muito concentrado, por exemplo, o frasco, para o resto do ar, onde tem menos dele. Se você abre um botijão de gás, a mesma coisa, ele sai de onde ele está mais concentrado e ele flui para onde tem menos concentração dele. Então, isso é uma difusão simples. Existe também o que é chamada de difusão facilitada ou transporte facilitado, onde você tem uma substância B aqui, qualquer, e ela vai passar para um outro lado, onde ela está menos concentrada, só que para isso ela vai usar uma proteína de membrana. E essa proteína de membrana é do tipo uniporter. Uniporter quer dizer que só passa essa substância B. Ela não vai conseguir fluir, difundir-se pela membrana. Ela vai precisar de uma proteína para fazer esse transporte. Existe também outro sistema que é chamado de Symporter. Symporter é quando você tem duas substâncias, uma C e uma D, e elas passam juntas por essa proteína de membrana que vai transportá-la de um lado para o outro. Tá? Isso aqui é o Symporter. Então isso aqui a gente vai ver também quando nós estivermos falando de sódio e da glicose. Nós temos também o tipo antiporter, ou seja, para uma substância entrar, outra tem que sair. Tá? Então isso aqui é do tipo antiporter. Aqui nós temos um canal de íons, tá? Então, uma substância G ela vai passar por um canal específico dela, para que ela passe. E outro ponto importante é que nós temos também substâncias que vão passar daqui para cá, só que para isso acontecer, precisa de um transporte ativo.
E nesse caso é um transporte ativo primário, onde precisa gastar energia, onde eu tenho um ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula rica em energia, ela vai ser quebrada em adenosina difosfato e um fosfato, ou seja, eu estou gastando energia para tirar essa substância daqui e mandá-la para o outro lado. Geralmente isso acontece contra um gradiente de concentração, ou seja, aqui eu tenho muito mais dessa substância H do que desse lado, e mesmo assim ela está sendo empurrada para cá. Só que para isso acontecer eu preciso gastar energia. É como se você rolasse uma pedra morro acima. Você precisa de energia para que essa pedra vá morro acima. Ou seja, não é a natureza dessa pedra ir morro acima. Não é aqui quando você tem muito dessa substância A desse lado e pouca dela e ela flui para o outro lado. Aqui você está gastando energia para mandar essa substância para esse lado. Bom, e aí nós temos um conceito de taxa de filtração glomerular, onde o volume de líquido filtrado dos glomérulos para dentro do espaço de Bowman por unidade de tempo. Tá? Então isso é o que significa essa taxa de filtração glomerular. Isso depende aqui da permeabilidade das membranas corpusculares e da área de filtração. Tá? Em humanos, essa taxa de filtração glomerular é 180 litros por dia. Então, essa é a taxa. Então, 180 litros por dia de filtrado glomerular é gerado. E claro que é reabsorvido, né? A grande maioria disso, uma vez que sobra para a urina somente 1,5 litro. Compare com a filtração dos capilares sanguíneos de 4 litros por dia. Tá? O volume do plasma sanguíneo de 3 litros, os rins filtram todo o plasma 60 vezes por dia, mais ou menos. Então, essa taxa não é constante, mas é ajustada pelos rins de acordo com as necessidades fisiológicas. Bom, e ela é modulada também por aferentes neurais, por neurônios que vão estar ali, ações hormonais nas arteríolas aferentes e eferentes, resultando aí na alteração dessa taxa. Muito bem? Então, essa PFG aqui, que estava aqui em cima, seria essa pressão de filtração glomerular. Outro erro aqui. Então, essa pressão, né, de filtração glomerular, nós temos aqui em milímetros de mercúrio, né, sendo medida. Então, favorecendo a filtração, nós temos uma pressão hidrostática capilar glomerular, que tem uma pressão ali de 60 milímetros de mercúrio. Então, que é essa PCG. Então, essa pressão das arteríolas aqui favorece com que você tenha essa PCG aqui, ó, de 60 milímetros de mercúrio, que é a pressão hidrostática capilar glomerular, que vai fazer com que esse filtrado venha aqui para a cápsula de Bowman. Tá? E opondo-se à filtração, nós temos essa PEB, que é a pressão hidrostática no espaço de Bowman, e a pressão osmótica capilar. Tá? Então, você tem essas duas forças aqui se opondo para essa filtração. Só que, quando nós temos a soma dessas duas coisas que se opõem, ainda assim a pressão hidrostática capilar glomerular acaba sendo maior. E aí nós temos uma pressão de filtração glomerular que acaba sendo positiva no sentido de que haja a filtração propriamente dita. E aí, a excreção urinária de uma substância é a diferença de seu fluxo arterial e venoso. Tá? Então, para qualquer soluto, tá? Nós temos aqui as artérias chegando, tá? Para qualquer soluto X que o rim não sintetiza, degrada ou acumula, a única rota de entrada é a artéria renal. Então, vai chegar pelo sangue através da artéria renal. Enquanto as duas únicas rotas de saída são a veia renal e o ureter. Ou seja, ou volta para o sangue, né, porque foi reabsorvida, ou vira urina. Então, pela lei da ação das massas, a entrada de X é igual à saída de X. Então, só que aí que está, essa saída ela pode ser via urina ou pode voltar para o sangue. Tá? Então, fluxo arterial de um soluto é o fluxo venoso desse soluto mais o fluxo urinário desse soluto. O que está chegando aqui ou vai voltar para o sangue ou vai sair na forma de urina. Bom, essa parte seria, então, a nossa filtração glomerular. Então, a parte fundamental. E agora, nós vamos ver sobre a reabsorção. Bem, agora falando da reabsorção, falamos da filtração glomerular. A reabsorção, então, é um aspecto aqui fundamental, uma vez que nós falamos que, já que entra 180 litros por dia,
nós não urinamos 180 litros, obviamente, e nós precisamos reabsorver a maioria das coisas que entram ali no filtrado glomerular. Então, a reabsorção ela é caracterizada aqui pelo movimento de água e soluto filtrado do lúmen dos túbulos de volta para o plasma sanguíneo. Algumas substâncias são 100% reabsorvidas, por exemplo, glicose e aminoácidos ou proteínas que eventualmente vieram no filtrado glomerular. Outras são reabsorvidas de modo a variar sua taxa de excreção para regular a concentração do plasma. Por exemplo, sódio, potássio, ácido ou bases, né, que depende daí do equilíbrio ácido básico ali do corpo. Então, nós temos aqui as taxas normais de filtração e reabsorção para a água e de alguns solutos. Veja, a água entra 180 litros por dia e ela é reabsorvida 178,5 litros por dia. A porcentagem do filtrado que foi reabsorvido é de 99,2%. Glicose. Entra mais ou menos 800 milimols de glicose por dia. Você já sabe a essa altura do campeonato que é um mol, um milimol. E a taxa de reabsorção é 800 milimols também. Não pode ir glicose para a urina. Ou seja, uma pessoa normal ela não vai urinar glicose. Então 100% da glicose que foi filtrada ela é reabsorvida. Ureia, nós temos 933 milimols por dia e parte da ureia, 50%, metade dela vai ser reabsorvida. Tá? Sódio, potássio, cálcio, cloro e bicarbonato. E aí nós temos algumas taxas que diferem. Tá? Então, isso aqui, o quanto que é filtrado, o quanto que é reabsorvido e a taxa de cada um. Bem, olhando aqui essa figurinha, veja, algumas substâncias elas são apenas filtradas e já vai para a urina. Outras substâncias elas vão ser filtradas, vão ser reabsorvidas, né, e parte vai para a urina. O caso da ureia, por exemplo. Algumas substâncias elas serão filtradas e vão ser totalmente reabsorvidas. Não vai ter dela na urina. É o caso da glicose, por exemplo. E algumas substâncias, elas vão ser, além de filtradas, elas vão ser secretadas também aqui para que componha essa urina. Veja. E aí, nós temos alguns mecanismos ativos e passivos de transporte. Olha só, nós falamos de alguns mecanismos, eu falei, né, antes, de transporte ativo, o que ele significa, etc. Então você tem transporte ativo primário e secundário. Transporte ativo, de novo, é quando você exige gasto de energia para que ele aconteça. E geralmente ele acontece contra um gradiente de concentração. Ele sai de onde ele tem menos para onde ele tem mais. E você tem também as forças de movimentação passiva. Por exemplo, diferença de concentração, difusão simples e facilitada. Simples é quando não precisa de proteína de membrana para que haja essa difusão. E facilitada quando você precisa de uma proteína de membrana para que haja a difusão. Diferença de potencial elétrico, ou seja, você tem muitas cargas positivas e de um lado e poucas de outro lado, então você acaba tendo essa movimentação passiva, ou a osmose também, que nós já sabemos do que se trata. Tá? Então, são essas forças aqui que vão fazer com que haja a reabsorção. Então, essa reabsorção, ela acontece, mas ela é dirigida por forças aqui que são bastante importantes para a gente entender. Tá? Então, aqui quando a gente fala em lúmen, é aquilo que está ali no túbulo, né? Aqui ela vai passar, seja lá o que for, né? Vai passar aqui para essas células, ok? Que fazem ali a divisão entre as células e o tubo, né? Dos capilares peritubulares. Aqui você tem um espaço intersticial e aqui voltando para o sangue. Bom, e aí veja bem. Nós temos aqui um acoplamento que é muito importante da gente entender, que é o acoplamento entre a reabsorção de sódio, água e ânions. Ânions são os íons com carga negativa, tá? Os cátions são os com carga positiva. Veja só, nós temos, em primeiro lugar aqui, o sódio ele é transportado ativamente para o interstício, tá? Ou seja, o sódio ele está saindo daqui e vindo para cá, para o interstício, por uma bomba que é chamada a bomba de sódio-potássio. Essa bomba de sódio-potássio é muito famosa na fisiologia. Dela depende muitas coisas importantíssimas para nossa vida, né? Por exemplo, os sinais elétricos dos neurônios
dependem aqui dessa bomba de sódio e potássio. Bom, então nós temos o sódio que é transportado ativamente para cá. Ativamente significa com gasto de energia, ele está saindo de um lugar de pouca concentração para um de muita concentração. Então ele está sendo retirado aqui à força, gastando energia para isso. E aqui, quando o sódio sai, o potássio entra. Então é a bomba de sódio e potássio. O potássio entra passivamente a partir do lúmen tubular. Olha que interessante. Já que ele está saindo aqui, olha, contra um gradiente de concentração, ou seja, tem mais dele aqui fora do que aqui dentro, ele está sendo retirado ainda, ele vai entrar passivamente. Passivamente significa que ele está saindo de um lugar muito concentrado para um pouco concentrado, a favor de um gradiente de concentração. Isso é uma difusão passiva. Depois, os ânions seguem o movimento do sódio, ou seja, se entrou carga positiva aqui, nós temos um acompanhamento dos indivíduos com carga negativa, que acabam indo junto também, uma vez que as diferença de potencial elétrico é um dos fatores que dirigem a movimentação passiva dos elementos, ok? Então os ânions, as cargas negativas acompanham. Agora veja, se nós temos aqui um acúmulo de cargas negativas e positivas, olha que maravilha, a água ela vem junto, porque a água ela tende a sair de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos, ou seja, onde tem muito soluto, tem pouco soluto aqui, ela tende a acompanhar esses solutos, ela vai atrás do sal, que lembre-se lá quando você tempera a folha de alface, tá? A água dentro da folha de alface acompanha o sal, ela sai da folha. Então é isso que está acontecendo aqui com a água, ok? Então, essa água segue o movimento dos solutos. Então, a água e os solutos movem-se por fluxo em massa para os capilares peritubulares. Ou seja, então é isso que está acontecendo. De novo, nós estamos falando aqui, lembra lá do filtrado glomerular, daquele monte de água que vem no filtrado glomerular, e essa água volta, ela é reabsorvida, e essa reabsorção acontece por esse mecanismo aqui. Tá? O sódio está saindo, mais sódio está entrando passivamente, e aí os ânions acompanham e a água vem atrás, e a água volta para os capilares peritubulares. Tá? A água e os solutos movem-se por fluxo em massa para os capilares ali peritubulares que estão irrigando ali o nosso querido néfron. Muito bem. Outro ponto aqui, ó, que determina a reabsorção tubular. Então, de novo, olhando por outro prisma, tá? Nós temos o seguinte. Bom, então, o sódio ele é reabsorvido, né, por transporte ativo. Os ânions aqui, o gradiente eletroquímico impulsiona a reabsorção de ânions também, que são os de carga negativa. Isso tudo faz com que a água venha. A água move-se por osmose, né, seguindo a reabsorção do soluto. E aí, nós vamos ter junto, isso é bastante interessante, que não tinha no outro slide, já que a água está fluindo, você vai tendo aqui um aumento, uma concentração de outros solutos. Tá? Então, essa concentração desses outros solutos aqui vão aumentar, e à medida que o volume de líquido ele vai fluindo, a água vai saindo daqui para o líquido extracelular. E aí esses solutos permeáveis, eles vão sendo reabsorvidos também, que é o caso do cálcio, do potássio e da ureia. Então, novamente, sódio entra, os ânions acompanham pela diferença do gradiente eletroquímico, a água acompanha todo mundo, porque ela tende a ir para o lado de maior concentração de soluto. Quando a água acompanha, você vai tendo um aumento da concentração aqui desses outros solutos. Eles vão ficar mais concentrados desse lado, comparado com esse lado. Então, eles vão também fluir, tá, a favor do seu gradiente de concentração. Então, o transporte ativo de sódio é um processo fundamental, necessário, não apenas a reabsorção do sódio, mas também a criação de condições que comandam a reabsorção de água e de outras coisas aqui que não estavam relacionadas antes. Muito bem. Então, aqui só um pouquinho mais de detalhe. Perdão, nós temos aqui o seguinte. Nós temos alguns transportadores, tá, que são o caso aqui dos symporters. Symporter quer dizer que ele vai transportar duas coisas juntas. Então, nesse caso aqui, nós temos o transporte de sódio e a glicose, ela vem junto também. Então, esse X aqui pode ser glicose ou pode ser
outras coisas, por exemplo, aminoácido, tá? E ela vem junto com o sódio, por transportadores aqui que transportam as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, nós temos aqui esse sódio, que depois ele é expulso daqui, né, pelo gasto de ATP, pela bomba sódio-potássio, só que a glicose, ela vai passar agora para o sangue, a favor, né, do seu gradiente de concentração, porque vai estar cheio de glicose aqui, e ela vai passar para lá. E aí nós temos aqui um transportador, tá, passivo da glicose. Então essa é uma das formas que a gente tira glicose aqui do filtrado glomerular. Primeiro momento ela entra junto com o sódio e depois ela passa passivamente aqui para o sangue. Bom, olha só que interessante esse slide aqui que a gente precisa entender. Transporte máximo para substâncias que são reabsorvidas ou secretadas por proteínas carreadoras ou bombas. Tá? Veja, olhando aqui, nós temos aqui a glicose, tá? A glicose filtrada, né? Então nós temos uma grande quantidade de glicose aqui, a glicose filtrada, né, e a reabsorção ou excreção dela. Acontece que quando nós temos taxas normais aqui, tá, quando nós vamos tendo um aumento da glicose que é filtrada, você vai tendo também um aumento aqui da concentração de glicose no plasma, ou seja, ela vai acompanhando essa filtração, tá? Essa taxa de filtração. No entanto, há um limite aqui, que é onde nós estamos falando da reabsorção. Tá? Quando nós estamos falando da reabsorção, esse limite ele é imposto pelos carregadores da glicose. Então, é o que a gente chama de um transporte máximo, que tem a ver com a capacidade de reabsorção. E essa capacidade tem a ver com que a taxa de ocupação das proteínas de membrana que tiram a glicose da célula ali e mandam de volta para o plasma. Então, vai depender quão ocupadas essas proteínas estão. Então, no caso, a glicose ela é 100% reabsorvida aqui, tá? E o transporte máximo é de 375 mg por minuto, que essa é a capacidade ali dos transportadores de glicose que tem disponível para mandar essa glicose para o outro lado. No entanto, algumas pessoas que têm diabetes, elas têm uma quantidade tão grande, tá, tão grande de proteínas da glicose no plasma, tá, aqui está em miligrama por decilitro, né, por 100 ml, e quando você tem essa quantidade muito grande, o que vai acontecer? Você vai passar a excretar glicose na urina. Por isso que a urina das pessoas diabéticas, elas têm glicose ali. Porque nós não damos conta, né, o rim dessas pessoas não dá conta ali de fazer essa reabsorção, porque nós temos um limite aqui, e tem muita glicose no sangue, no plasma ali dessa pessoa, e aí nós vamos ter eventualmente a excreção também de glicose ali no plasma. Tá? Então, esse aqui seria o conceito de transporte máximo. Tá? Muito bem. Então, em resumo, nós vamos ter o seguinte: essa filtração glomerular, reabsorção e secreção, né? O túbulo contorcido proximal, que é onde vai acontecer a reabsorção, que é o processo que nós estamos descrevendo. Então, ele é responsável por 70% da reabsorção de substâncias, tá? Você tem 100% da reabsorção de glicose e aminoácidos aqui nessa porção. E na secreção, nós vamos ter coisas que vão ser secretadas, que vão sair do plasma e vão para aqui para o tubo, são fármacos, toxinas e também íons H+, tá? Que tem a ver com a regulação do pH sanguíneo. Outro ponto, esse slide aqui vem do Dr. Massal, tá? Um canal bem interessante de fisiologia no YouTube, que é a filtração glomerular, né? Reabsorção e secreção, ainda falando, nós temos aqui a alça de Henle, onde ele tem um papel importante na reabsorção também de sódio e de água. Tá? Então, essa alça aqui, ela tem uma parte descendente e uma parte ascendente. E aqui, nos capilares peritubulares, você tem um fluxo que é um contrafluxo, é uma contracorrente. Tá? Aqui a água está fluindo para esse lado, aqui está fluindo para esse lado, o que facilita, tá, esse processo de reabsorção aqui nessa porção do néfron. Então,
nós temos aqui essa alça de Henle, ela desempenha um papel importante na reabsorção de sódio e de água, tá? Sobretudo a parte descendente, você tem uma alta reabsorção de água, tá? E aqui na parte descendente, na ascendente, você tem uma alta absorção de sais, tá? Então, esse mecanismo é o que a gente chama de contracorrente, são fluxos opostos, e aí a alça descendente é muito permeável à água e a ascendente pouco permeável à água, e ela atua na reabsorção de soluto, tá? Atuando aí na maior concentração da urina, uma vez que ela é pouco permeável à água, essa parte aqui ascendente. Então, ela vai fazer a manutenção aí da hiperosmolaridade da medula renal, tá? Bom, e aqui nós falamos olhando mais de perto, a questão da reabsorção de sódio, né? Quando você tem a reabsorção de sódio, tá? Sobretudo aqui, né? Você tem também reabsorção de água, que aumenta, né, a concentração luminal de ureia, e você vai ter a reabsorção passiva de ureia, que a gente já viu ali anteriormente, tá? E também dos ânions, tá? E você vai aumentar a reabsorção passiva de cloro, né, que é um ânion, carga negativa. Bom, e aí nós temos que essas substâncias essenciais, você já entendeu isso, são reabsorvidas. Substâncias em excesso ou tóxicas não são reabsorvidas, substâncias também podem ser secretadas. E diferentes partes do néfron participam dos processos de reabsorção e secreção de diferentes substâncias. Muito bem. Então, isso aqui foi olhando por cima, né, muito por cima, a reabsorção. Isso aqui, de novo, isso aqui é muito, muito complexo, tá? A questão da reabsorção. E outra coisa, nós temos também a secreção, né, as coisas que precisam ser secretadas. Ou seja, olhando aqui, a secreção seria coisas que estão no plasma, toxinas ou coisas, fármacos, etc., que vão ser secretadas aqui e vão para a composição da urina, tá? Então, isso aqui é uma parte bastante importante. Então, as substâncias aqui em excesso ou tóxicas, que não foram reabsorvidas, tá? E algumas substâncias podem ser secretadas. Muito bem. E aí, falando da excreção, tá? A excreção é a intensidade com que as substâncias são excretadas na urina, representa a interação entre o processo de manipulação do plasma. Então, a excreção, que é a urina propriamente dita, ela é igual ao quê? É igual ao filtrado, tudo aquilo que é filtrado, menos o que é reabsorvido, o que volta para o plasma, mais o que é secretado, o que vem do plasma para o filtrado, tá? Então, a excreção envolve a eliminação de soluto e água do corpo sob a forma de urina. A taxa de excreção tem efeito direto sobre o volume e a composição aqui do plasma, tá certo? Então, essa parte da excreção é nada mais, nada menos do que essa equação aqui, ó. O que é filtrado menos o que é reabsorvido, mais o que é secretado, tá certo? Bom, e aí nós temos um conceito aqui bastante interessante, que é o clearance, ou depuração plasmática, que é a taxa em que o soluto é excretado. Então, isso aqui vai indicar o volume de plasma que fica totalmente livre desse soluto por unidade de tempo, tá? E nada mais é do que a eficiência com que os rins excretam substâncias. É a avaliação geral da saúde dos rins. Quando for falar sobre análises clínicas, nós vamos ver ali que nós usamos a creatinina como um indicador da saúde renal, porque nós usamos o clearance ou a depuração de creatinina, comparamos a quantidade de creatinina que a pessoa tem no sangue e na urina, e com isso fazemos os cálculos para ver o quanto de creatinina está sendo eliminada. Tá? Então isso é o clearance, a depuração. Então essa depuração é a taxa de excreção dividida pela concentração no sangue. Tá? Por isso que eu meço o quanto que eu tenho no sangue e o quanto que está sendo excretado na urina dessa coisa. Então a depuração também, né, é dada por essa fórmula aqui, U S vezes VU dividido pela concentração plasmática. Tá? Onde você tem a concentração na urina vezes o volume urinário durante o dia, tá? Dividido pela concentração plasmática. Então é isso que depende, tá certo? Então volume urinário, vamos supor que uma pessoa urinou aqui 400 ml por hora,
A concentração de sódio na urina, 15 milimols por litro. Concentração plasmática de sódio está em 145 milimols por litro. Fazendo o clearance aqui, a conta da depuração, né? Que é o quanto que eu tenho na urina, tá? Vezes o volume por minuto, já que é 450 ml por hora, isso dá 7,5 ml por minuto, dividido pela quantidade que eu tenho no sangue, no plasma. Tá? Então, é assim que eu faço o cálculo de depuração. Bem, então, de novo aqui, né? Imagine que você tenha a glicose sendo filtrada, você tem essa filtração aqui de 100 ml por minuto, só que nenhuma glicose é excretada. Isso quer dizer que você tem a depuração de glicose é 0 ml por minuto, porque eu não tenho glicose nenhuma sendo excretada na urina. Já no caso aqui de moléculas de ureia, veja, você tem aqui a entrada de moléculas de ureia no filtrado, está filtrando 100 ml por minuto, só que sai 50%, né, da ureia vai ser excretada. Isso quer dizer, então, que você tem uma taxa de depuração da ureia de 50 ml por minuto, porque metade do que entrou está saindo como urina. Então, é esse o clearance aqui da ureia. Se eu tenho penicilina, por exemplo, que é um antibiótico, está entrando aqui uma quantidade X, né, a filtração de 100 ml por minuto, só que essa penicilina, você tem também, além do que é filtrado, você tem penicilina que vai ser secretada, tá? Que vai vir do sangue e vai ser secretada, e mais penicilina é excretada do que filtrada. E aí, nesse caso, nós temos uma depuração da penicilina que é de 150 ml por minuto, porque entrou só 100 pela filtração, só que também nós tivemos penicilina adicional que foi secretada. Então, esse clearance aqui é maior do que o que está entrando, tá certo? Depuração aí da penicilina. Muito bem. Olha só, olhando aqui, né, alguns elementos, as taxas de clearance, por exemplo, olhando para a creatinina, você tem a taxa de 140 ml por minuto dela, de clearance, a taxa de depuração, tá? E aí nós temos aqui o processamento renal, né, a reabsorção ou a secreção, e aqui nós temos o processo de secreção, a creatinina também é secretada. Tá? Glicose, ó, você tem uma taxa de 0, então ela vai ser totalmente o que? Reabsorvida. Tá? Bom, e aí, olhando aqui a filtração glomerular, né? Um resumão de tudo que a gente já viu. Veja bem. Urine is formed by 3 processes in the nephron, the functional part of the kidney. Então, de novo, nós temos ali, né, o néfron. Olha só, então nós temos as arteríolas aferentes, vai chegar com grande pressão, vai ser então passada aqui para a cápsula de Bowman, né? Nós temos o túbulo distal, depois nós vamos ter a alça de Henle e depois os capilares peritubulares que estão irrigando tudo isso aqui, e aqui depois nós temos o túbulo distal, túbulo proximal, perdão, e depois o túbulo distal, tá? E aqui nós vamos ter o ducto coletor. Então a urina é formada pelo que é filtrado, certo? Então a excreção que nós temos ali é o filtrado, menos o que é reabsorvido, mais o que é secretado, tá? In glomerular filtration, the glomerulus filters water and certain dissolved substances from the plasma of the blood. Tá aí, né, a filtração. Então tá passando aqui sangue no glomérulo e está sendo filtrado. This results in increased blood pressure, which forces the plasma-like fluid from the Pressão sanguínea é grande, tá? E tá mandando todo mundo para cá. blood into Bowman's capsule and then into the tubules. The fluid or filtrate include many positive and negative ions of many elements. The filtrate does not have any proteins or red blood cells, which Então o filtrado não tem proteínas, tá? Porque as proteínas elas tendem a ser repelidas pelas suas cargas negativas, né? are too large to pass through E também as hemácias não vão passar, as hemácias estão indo embora. the capillary membrane. In tubular reabsorption, substances are transported out of the tubules and back into the blood of the Então, na reabsorção, nós temos as substâncias voltando para o plasma, né, que foi aquilo que eu falei, sobretudo quando nós falamos da glicose, tá? E isso é acompanhado pelo sódio, tá? tubular capillaries. Reabsorption takes place in the proximal tubule, loop of Henle, and distal tube.
Então, essa reabsorção vai ocorrer aqui, né, no tubo proximal, na alça de Henle, no tubo distal também. The major part of reabsorption occurs in the proximal tube. A grande parte da reabsorção vai se dar ali já no túbulo proximal. About 15% of water is reabsorbed back into the bloodstream. 15% da água vai ser reabsorvida de volta na corrente sanguínea aqui no túbulo proximal, tá? The process is regulated by the hormones vasopressin and Isso é bastante importante, já que esse processo ele é regulado por hormônios, que é a vasopressina, que também é chamado de ADH, que é o hormônio antidiurético, e também a aldosterona, tá? Isso aqui a gente vai ver já. aldosterone. In tubular secretion, substances move from the plasma in the peritubular capillaries back into the filtrate in the renal tubules. The proximal tubule secretes creatinine and histamine, and the distal tubule and collecting duct secrete potassium into the filtrate. Então, túbulo proximal está secretando ali, né? Creatinina, histamina, e aqui nós temos potássio, tá? E os tubos também vão secretar íons de hidrogênio para regular a atividade ácido básico. All the tubules actively secrete hydrogen ions to regulate the pH of the body fluids. The filtrate is now urine. E o filtrado, né, Urine depois is disso, depois da reabsorção e do secretado, vai ser a nossa urina, tá? E a urina, 95% dela vai ser água. 95% water with a 5% vai ser soluto, e desse 5% Balanced soluto, urea, nós vamos ter ureia, ácido úrico e alguns uric aminoácidos, acid, amino tá? acids, E também and eletrólitos. The daily production is about 0.6 to 2.5 liters per Mais ou menos 0,6 a 2,5 litros de urina por Day. dia, dependendo do quanto de água a pessoa ingerir. urine production below Então, menos de 30 ml por hora de urina indica que um possível problema ali 30 nos rins. milliliters per hour indicates possible kidney failure. Muito bem. Então, um resumão aqui de tudo, tá? Nós temos aqui no glomérulo, na cápsula de Bowman, uma ultrafiltração do plasma. No túbulo proximal, uma reabsorção em massa de solutos e água. Tá? Na alça de Henle, no ramo descendente dela, você tem uma grande reabsorção de água, criação de gradiente osmótico medular, secreção de ureia. Na alça de Henle, já no túbulo, no ramo ascendente, você tem uma grande reabsorção de sódio e cloreto, criação de gradiente osmótico medular, secreção de ureia também. E aí no túbulo distal, né, do coletor cortical, ajuste preciso na reabsorção de íons, secreção de potássio. E no ducto coletor, você vai ter também reabsorção de ureia, reabsorção de água e secreção de amônia, tá? Então, aqui um resumo muito básico aqui das funções renais. Muito bem. E agora, só para fechar, nós temos outras funções bastante importantes aqui do rim, que é a sua regulação da pressão, por exemplo. Veja bem. Bom, aqui nós temos o sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que acontece? Quando você tem uma queda na pressão sanguínea começa a cair. O que vai acontecer? Nós vamos ter ali um componente chamado angiotensinogênio, tá? Porque você vai ter uma secreção de uma enzima nos nossos rins chamada de renina. Essa renina, o que ela vai fazer? Ela vai converter esse angiotensinogênio numa angiotensina. E essa angiotensina, ela vai ser convertida por uma outra enzima que vai ter nos pulmões. Ela vai converter essa angiotensina 1 na sua forma ativa, que é a angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela atua fazendo com que haja a liberação aqui, aconteça a vasoconstrição, aumento da resistência vascular sistêmica e também liberação da aldosterona, tá? Que vai aumentar a retenção de água e promove a retenção de sódio. Com isso, você vai ter um restabelecimento do aumento da pressão arterial, tá certo? Então, lá no hipotálamo, isso aqui vai atuar como aumento da sede, tá? Nos vasos sanguíneos, você vai ter essa atuação como a vasoconstrição, tá? E no fígado, você vai ter a secreção aqui da aldosterona, que é um hormônio que vai reter água, tá? Sódio e água vai ser retido.
Todos esses elementos aqui vão contribuir para a elevação da pressão sanguínea de volta. Então, esse é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E como sempre, a coisa é muito mais complexa do que esse resumo, tá? Mas aqui o objetivo é resumir. Veja, essa expansão ou diminuição do volume ela é sentida pelo aumento de pressão nos barorreceptores. Nós temos receptores de pressão ao longo do corpo. Então, você tem barorreceptores renais, barorreceptores atriais, tá? Na aorta, na carótida, etc. E aí, nós vamos ter aí o controle do volume extracelular, né? Nós temos água aqui no plasma, nós temos água nos fluidos intersticiais e nós temos água dentro das células. Então, esse balanço de água, que é uma das funções aí muito importantes do rim, tá? Então, o controle do volume extracelular, ele se dá alterando as quantidades plasmáticas de sódio. Sensor de volume são os barorreceptores, que sentem um aumento ou diminuição da pressão arterial. Um aumento da volemia, né, que é a quantidade de sangue circulante ali, de água, né, aumenta a pressão arterial, enquanto uma diminuição na volemia tem um efeito oposto. Aí você tem a maior excreção de sódio, né, que vai ser acompanhado por uma maior excreção de água, diminuição da volemia sem alterar a osmolaridade. Então, se você tem maior excreção de sódio, você vai ter também uma maior excreção de água, porque a água acompanha o sódio. E você tem uma diminuição da volemia sem alterar a osmolaridade. Agora, se você tem uma menor excreção de sódio, isso significa também uma menor excreção de água e aumento na volemia sem alterar a osmolaridade, tá? Então, é isso que vai acontecer. A aldosterona, por exemplo, ela retém sódio, retendo o sódio, ela retém a água e vai aumentar ali, restabelecendo a pressão sanguínea, certo? Olha só, olhando mais de perto aqui esse sistema, olha que bonito. O sistema regula a pressão sanguínea, né? O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Em caso de baixa pressão, os rins eles liberam a enzima chamada renina. A renina, ela quebra o angiostensinogênio em angiotensina 1. Né? A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 por essa enzima aqui. A angiotensina é uma enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. E aí a angiotensina 2 ela vai atuar na vasoconstrição, estimular a secreção de ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Lá da glândula pituitária posterior. Estimula também a liberação de adrenalina, noradrenalina e a aldosterona, tá? Das glândulas adrenais. A aldosterona que atua ali na retenção de sódio, tá certo? Olha só. Então, aqui o esquemão, né? Renina, converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, e a angiotensina 2 que vai aí atuar na vasoconstrição, né, fazer com que haja uma constrição dos vasos, ok? Vai atuar também lá no cérebro, fazendo com que você tenha a liberação lá do ADH, tá? Que é o hormônio antidiurético, e também esse hormônio antidiurético que vai atuar na retenção de líquidos ali, de água, tá certo? Hormônio antidiurético. Olha só. Angiotensina 2 de novo, né? Tem um efeito vasoconstritivo, né, dos vasos. Aumenta ali a circulação do volume sanguíneo, tá? E vai aumentar consequentemente a pressão sanguínea. Você tem também um aumento do hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético também é chamado de vasopressina, tá? Da secreção dele. Então, significa um aumento na reabsorção de água dos coletores no néfron e que significa também um aumento no volume sanguíneo. E aí você vai ter aumento de adrenalina e noradrenalina, tá? Aumentando também o efeito vasoconstritor, e a aldosterona, secreção da aldosterona, que representa a reabsorção maior do sódio e, consequentemente, da água, porque a água ela tende a acompanhar o sódio. Tá? E aumentando a pressão sanguínea. Então, essas são as medidas que o corpo toma quando a pressão vai caindo. Tá? A aldosterona, como é que ela funciona? Veja bem, olha só. Quando você tem aqui a aldosterona aumentando no plasma, você vai tendo um aumento da abertura de canais de sódio, tá? Para que esse sódio ele seja retido pelo corpo. E aí você vai ter aqui a aldosterona, que ela vai fazer
com que... Cadê? A aldosterona está aqui, que é você tem um receptor mineralocorticoide, que ele vai atuar no núcleo, fazendo com que haja a transcrição ali desses complexos de proteínas que vão ser direcionadas aqui para a membrana e que vão captar, que são esses canais de sódio, que vão captar mais sódio, tá? E isso tudo vai resultar na síntese, né, dos canais de sódio, né, e que vão aumentar a retenção desse sódio, tá certo? Então essa é uma das funções aqui da aldosterona. Bom, e o ADH, o antidiurético? O que ele faz? Aumenta a osmolaridade sanguínea, né, os osmoreceptores do sistema nervoso central, diminui, quando você tem uma volemia baixa, você tem terminações nervosas em regiões de baixa pressão. Quando você tem a pressão arterial baixa, você tem os baroreceptores, né, fazendo com que seja detectada essa pressão, e aí você vai ter angiotensina 2, que nós sabemos que ativa aqui o hormônio antidiurético também, tá? E esse hormônio, ele vai atuar com vasoconstrição, aumento da reabsorção de água, consequentemente aumentando a pressão arterial, e os estímulos para a secreção do ADH é quando você tem uma alta osmolaridade sanguínea, uma baixa volemia, baixa da pressão arterial e angiotensina 2. Então, isso aqui aconteceu, você vai ter o hormônio antidiurético para restabelecer a pressão arterial, tá? Muito bem. Então, a vasopressina aumenta drasticamente a permeabilidade à água nos tubos e ductos coletores, tá? Aqui quando você tem sem a vasopressina e aqui quando você tem com a vasopressina, veja bem, ó, com a vasopressina você tem um aumento muito grande aqui no ducto coletor da permeabilidade de água, tá? Então, isso aqui é uma das funções da vasopressina, reter a água, fazer com que a volemia seja aumentada e, consequentemente, a pressão sanguínea. Vasopressina aumenta a inserção de canais aquaporina na membrana apical das células dos tubos e ductos coletores, ou seja, você faz com que haja maior quantidade de aquaporinas, aqui que são poros por onde a água vai passar, e aí a água ela tende a ser coletada de volta para o plasma, volta para o sangue, para aumentar a pressão sanguínea, tá certo? E aí, outro ponto bastante importante que nós temos na função dos rins é a regulação do pH, tá certo? Então, veja bem, o pH ele é regulado por tampões. Esses tampões, por exemplo, o ácido carbônico, tá? Ou o tampão fosfato, tampão do bicarbonato, tampão fosfato ou tampão de amônia também. Então, você tem esses sistemas de tampões aqui que vão regular o pH sanguíneo. E o rim, ele atua como regulador aí do pH sanguíneo, tá? E tudo isso, tá, faz com que, veja, quando você tem aqui o ácido carbônico, ele pode ser dissociado, né, em CO2 e água. E esse CO2 e água pode ser reconvertido em ácido carbônico, que por sua vez pode ser dissociado em ácido e bicarbonato, tá? Em prótons H+ e bicarbonato. Então, à medida que nós temos uma maior ou menor secreção dos prótons H+ e bicarbonato, isso vai depender de quão ácido ou quão básico vai estar o sangue que está passando ali pelo rim. E isso, tá, vai ser um dos papéis do rim, é regular esse pH, esse equilíbrio ácido-básico. Bom, e aí veja só, existem esses três sistemas primários, né, que regulam a concentração de prótons H+ nos líquidos corporais para evitar acidose ou alcalose. Sistema tampão químico, ácido básico dos líquidos corporais, que se combinam imediatamente como ácido ou básico para evitar alteração excessiva nas concentrações dele. Então você tem o centro respiratório, que regula a remoção de CO2. Então, a pessoa ela pode ter uma hiper ou hipoventilação, tá? Porque o CO2, ele misturando com a água, ela vai formar o ácido carbônico, tá, do líquido extracelular. Então, você tem o sistema tampão químico, que vai estar no sangue, o centro respiratório, que regula a remoção do CO2, tá, e, portanto, do ácido carbônico, do líquido extracelular, e também os rins, que podem excretar tanto uma urina mais ácida como mais alcalina, reajustando as concentrações de prótons H+ no líquido extracelular para níveis normais durante a acidose ou
alcalose. Então, quando você tem aqui o bicarbonato, são filtrados continuamente para o túbulo, se forem excretados na urina, removem base do sangue. Grandes quantidades de próton-H+, são secretadas no lúmen tubular pelas células tubulares epiteliais, né, removendo o ácido do sangue. E se for secretado mais H+ do que o bicarbonato, ocorrerá uma perda real do ácido do líquido extracelular. Então, se for filtrado mais bicarbonato do que o H+, é secretado, ocorrerá uma perda real de base. Então, tudo isso vai depender do que o corpo precisa. Precisa mandar uma urina mais básica, precisa adquirir uma urina, um sangue mais básico, então vai jogar o próton H+ fora. Se precisa acidificar ali o sangue, vai jogar o bicarbonato fora, tá? Então é isso que está acontecendo. Muito bem, então com isso a gente finaliza essa parte aqui, beleza? E aí eu vou falar depois dos aspectos analíticos aqui que a gente vai, como são feitos os testes para ver a saúde renal dos pacientes. Muito bem.